Hello, good morning, good afternoon, good evening para você aí do oitavo que está me assistindo. Tudo bem, gente? Então, no nosso último vídeo eu mostrei para vocês uma atividade que eu tinha deixado na escola antes de começar a paralisação. E eu mandei também no grupo do Zap do oitavo ano, certo? A folhinha lá para quem quiser, certo? Quem quiser baixar para resolver, de repente se quiser imprimir, ou fica mais simples do que você assistir e pausar o vídeo, né, para copiar no seu caderno. Você pode dar uma olhada no seu celular, que vai ser mais confortável, ok? Ou no seu computador. Então vamos dar uma olhada aqui nos exercícios. Eu expliquei questão por questão no último vídeo e agora nós vamos resolver juntos, olhando questão por questão, beleza? Espero que todos tenham conseguido, mas caso não, dê uma olhada aqui agora que você vai entender tudo. Então vamos lá. Vamos baixar aqui. Novamente, lembrando, aqui estão as páginas, certo? Que você poderia recorrer para resolver a sua atividade. Páginas 12 a 14 para verbo to be, explicações e questões que nós já fizemos em sala mesmo. E there to be, né? Então, nunca é demais lembrar. Verbo to be significa o verbo ser ou o verbo estar, ok? Ele vale para dois verbos em português. Depois você tem o there to be, o irmãozinho dele, que é o verbo haver, no sentido de existir alguma coisa, certo? Como a gente diz aqui no popular, ter alguma coisa. Tem um menino ali, né? Ou existe um menino ali, ou há um menino ali, certo? Aí você tem ele no presente, mas também no simple past. Essa que é a forma nova aqui para nós, né? O passado simples do verbo to be e do there to be. Isso da unidade 1. Na unidade 2, a gente teve passado simples dos verbos regulares. Verbos regulares no passado, a dica principal, são aqueles terminados em ed, ou ied, ou apenas d, certo? Se você lembrar principalmente da regra do ed, já facilita bastante. E uns poucos advérbios que o livro dá para a gente. Tudo isso na unidade 2, certo? Nada complicado demais. Então, vamos dar uma olhadinha nas questões uma a uma. Ok. Primeira questão, preencha os espaços com a forma no passado dos verbos entre parênteses. Beleza. Então é aqui que a gente vai se preocupar com a forma passada do verbo, certo? Kathy, tanana, in love with Heathcliff. Isso aqui a gente viu no vídeo de explicação do exercício, né? E o verbo que está entre parênteses, que é o verbo que a gente tem que procurar a forma no passado dele, é o to be, certo? Então você tem aqui a Kathy, que é uma pessoa, um nome de mulher. A gente viu que in love é apaixonado. With Heathcliff, então ela está apaixonada por, em inglês fica assim, ó, in love with Heathcliff. Nome grande, né? Então, ela está apaixonada por esse cara, pelo Heathcliff. Como é que a gente vai dizer isso no passado? O to be é estar, é presente. Aqui a gente diria que ela está. Só que a gente tem que dizer que ela estava apaixonada, ou então que ela era apaixonada pelo Heathcliff. Como faremos isso? Forma do verbo to be no passado. O to be no presente tem três formas, certo? Am, is e are. Isso aí a gente já viu várias vezes. Como é a forma no passado? Você vai ter uma forma para o singular e outra forma para o plural, certo? Então, se o presente do to be você tem am e is, o am utilizado só pelo sujeito I e o is utilizado por três sujeitos diferentes, né? O he, que é ele, she, que é ela, e it, que é ele ou ela, para qualquer coisa não humana, certo? Para esses dois você vai ter o passado na forma was. Was. Como é que a gente escreve esse was? Dessa forma aqui, ó. Vamos digitar aqui. Was. Você fala como se fosse um Z no final, mas você escreve dessa maneira aqui, com S. Was. Então, quando eu digo was, eu digo que alguma coisa era ou estava, né? Vamos ver aqui, ó. Kathy was in love with Heathcliff. A Kathy estava apaixonada pelo Heathcliff, ou ela era apaixonada pelo Heathcliff, ok? Vamos ver então a letra B. Ah, gente, um detalhe, o was não serve para plural, certo? Eu disse aqui plural, mas não é isso, desculpa. Vamos para a letra B. The man
the woman. O que é the man? Nessa altura do campeonato, depois de tantos anos já estudando inglês, vocês com certeza sabem, né? The man é o homem e the woman a mulher. O verbo é marry, certo? Então, o verbo marry é o verbo casar, certo? Então, o homem casar com a mulher? Não, vamos dizer a forma no passado. Ele casou com a mulher. Como fazer isso? Como dizer que o homem casou com a mulher? Vamos ver a regrinha. Então, gente, verbos terminados na letra Y, quando vão para o passado, caso esse verbo seja precedido de uma consoante, o que é isso? Precedido é o que vem antes. Então, se antes da letra Y você tem uma consoante, você vai aplicar a regra do IED. Você retira o Y e acrescenta no lugar dele IED. Vamos colocar aqui então. The man married the woman. Então a gente disse que o homem casou com a mulher. Lembre da regrinha. Presente, o verbo termina em Y depois de uma consoante. Nesse caso, você tira o Y e coloca IED. Letra C. The actor, the actress. Então, actor é o masculino para ator. Actress é o feminino, atriz. O verbo é love, verbo amar. Como é que fica love no passado? Love é um passado regular. Então, é um dos passados mais simples que tem. O love, você vai repeti-lo aqui. Troquei a ordem das letras. E você vai lembrar do detalhe da regrinha do ED. E mais um detalhezinho, ó. O love já termina em E. Então você não precisa acrescentar mais um E e colocar o D. Você só coloca o D. Então o verbo já está no passado. Loved. Amou, amava. O ator amava a atriz. Ou o ator amou a atriz, certo? Beleza. Letra D. The student, the school. Muito fácil também, né? O estudante, a escola. O verbo é like. Quando você gosta, na internet você likea, né? Você dá um like aí. Então, the student liked the school. No passado, vamos dizer que o estudante gostava da escola, que ele gostou da escola. Você vai seguir a mesma ideia que aconteceu aqui com o verbo love. Like já termina em E. Ele é um passado regular. Você apenas acrescenta o D. Liked. Detalhe é só a pronúncia. Você vai falar esse final como se fosse um K e um T. Liked. Certo? Então, the student liked the school. O estudante gostava ou gostou da escola. Tranquilo demais, né? Vamos ver a segunda. Transforme as frases no tempo presente em passado. Tá tudo no presente. Você vai colocar no passado. Vamos nós. Letra A. Do we go to school? Ó, o que eu disse antes. O dozinho, ele está aqui só para indicar que se trata do tempo presente e ele é utilizado para fazer a pergunta. Ele é o verbo auxiliar. No inglês, você não faz as perguntas da mesma maneira que você faz no português. No português, você muda a entonação da voz, automaticamente você está fazendo uma pergunta. No inglês, não funciona dessa maneira. Eles precisam utilizar o verbo auxiliar do para fazer perguntas, certo? Então, como é que fica aqui? Ó? O que você vai se preocupar em traduzir, caso você precise traduzir para entender, é só isso aqui, certo? Se você não se preocupar em traduzir, se você já conhece a regra, você vai lembrar que o do é presente, certo? Se eu quero transformar em passado, o do vai mudar para outra forma. Que forma o do vai ter no passado? Tem lá na nossa matériazinha, na página 17, certo? Na segunda coluna da página. O do vai ser transformado em did. Esse D e D que você fala como se fosse um E no meio. Did, certo? Então vamos lá. Do we go to school? Você está perguntando se nós, né? Pessoa we é nós. Se nós vamos à escola. Nós vamos à escola? Do we go to school? Então, vamos perguntar se nós fomos à escola. A gente coloca o did, certo? Para indicar passado. O sujeito we, ou seja, a pessoa, está aqui, ó. We, nós.
Go. Go é o verbo ir, certo? Quando você coloca did numa frase que tem já um verbo, esse did transforma esse verbo em passado. Então você não precisa aqui procurar a forma passada do verbo go. Seria went. Só que não precisa. O went você vai guardar só para frases afirmativas. No tempo presente, quando nós vamos fazer perguntas e negativas, nós precisamos do do. No tempo passado, quando nós vamos fazer perguntas e negativas, nós precisamos do did. Quando você acrescenta o did, você não precisa mexer com o verbo principal, você apenas vai repeti-lo, certo? Então, did we go? E o resto da frase você vai repetir também. To school. Nós fomos à escola? Did we go to school? Vamos destacar aqui. Vamos ver a letra B. Does the girl have long hair? Você quer saber se a menina tem cabelo comprido, se ela tem cabelo longo, né? Então, o que eu disse? O does, ele está aqui só para fazer a pergunta. Tio, por que numa é do e na outra é esse does aí? Não é does, queridões, é does, certo? Então, o does aqui, ele é utilizado na terceira pessoa do singular. Lembrem sempre que a terceira pessoa do singular, ela requer um pouco mais de cuidado de vocês, tá? Ela tem umas regrinhas só para ela. No caso, os verbos no presente aí do singular, você vai usar um S no fim, certo? She likes candies. Ela gosta de doces, né? Você não pode dizer só like quando a pessoa é she, ou quando a pessoa é he, ou quando a pessoa é it. Você precisa colocar um S, né, no finalzinho do verbo. Então, para fazer pergunta, também tem uma regrinha, só que em vez de você colocar o S no verbo, você vai colocar ES com o auxiliar do, transformando o auxiliar do em does. Então, does the girl, né? O does aqui está para fazer a pergunta. Então, the girl, a menina. Have, tem, long hair, um cabelo longo. A menina tem cabelo comprido? Vamos transformar em passado. A menina tinha ou a menina teve cabelo comprido? O que acontece aqui? O does, você também vai transformar na forma do passado. Como é a forma do passado? Did. Aqui, embora seja terceira pessoa, felizmente não vai mudar, certo? Não tem uma forma diferente para terceira pessoa aqui no passado. É did mesmo, certo? Menos uma coisa, né? Então, did the girl, vamos repetir aqui, have, ó, lembrando, o verbo principal não vai para o passado, porque o did já está indicando o passado, certo? Você não precisa colocar aqui, por exemplo, para quem já sabe a forma passada do have, é had. Você retiraria o V e o E e colocaria uma letra D, certo? Depois deles. Então, não precisa. Tem o did, já está no passado. Se você colocar o verbo have aqui no passado, fica duas coisas no passado na frase e fica errado, tá? Did the girl have long hair? Vamos repetir o final. Coloco a interrogação. A menina tinha cabelo longo? Vamos destacar aqui. Ok, vamos para a letra C. The singer have a good voice. O cantor, ó, the singer, vocês já conhecem profissões, né? Have, a gente acabou de usar o verbo ter. Good, vocês sabem que é tudo que é bom. E voice, vocês já devem estar carecas de saber, principalmente depois daquele programa, né? The voice, né? A voz. Então, the singer have a good voice. O cantor tem uma boa voz. Vamos dizer que esse cantor não tem mais essa voz toda. Então, transforma em passado. Como é que você vai fazer? Você vai colocar aqui, antes de tudo isso, um auxiliarzinho no passado. Qual é esse auxiliar? No presente a gente usa do. No passado a gente usa did. Então vamos só colocar o did aqui e o resto é só repeteco. Você vai repetir o restante da frase todinho. Então, did the singer. Ah não, se você fizer isso você está transformando em pergunta, só quer transformar em passado. Aqui a gente vai usar o passado regular. Ótimo. Desculpa, não li com atenção. Vamos dar uma olhada aqui então. Você vai repetir. The singer. E agora sim você vai pegar o verbo e colocar a letra D no final dele. The singer had a good voice. Eu estava pensando em interrogativo e negativo ainda. Perdão, gente. The singer had a good voice.
Só repetir. Beleza. Vamos destacar ele aqui também. Então pronto, você vai usar o did nas interrogativas ou nas negativas. Se for uma coisa afirmativa, basta você colocar o verbo principal no passado. Aqui foi o que fizemos com o have, que virou had. Beleza? Vamos então para a terceira questão. Terceira, use corretamente o to be ou there to be no passado. Então vamos nós. Sarah ou Sarah, alguma coisa at college yesterday. A gente viu que college é a faculdade. O at é a preposição de lugar para dizer onde a pessoa se encontra. Então, a Sarah na faculdade yesterday, ontem. Certo? Tem até a musiquinha Yesterday aí no livro de vocês. Acho que é na página 20. Não. Em outra página. Enfim. Vamos dizer que a Sarah estava ou que a Sarah havia. Né? To be é estava. There to be é haver. Vamos usar o verbo estar então. A Sarah estava ou a Sarah esteve na faculdade ontem. Como é que a gente viu lá em cima? Lembra que eu disse a respeito de você poder contar com umas questões para ajudar na resolução de outras? Vamos subir aqui a folha um pouquinho. O verbo é to be. A gente quer saber como é o passado dele. Teve outra questão que a gente já usou o to be no passado. Foi o que eu pedi aqui na primeira. To be no passado. Como é a forma passada do to be quando se trata de uma pessoa só? Ali é a Sarah, aqui é a Kathy. Né? Então, você vai usar a mesma forma que se trata do mesmo sujeito, um she, né? Uma mulher. Então, was. Essa palavrinha aqui que você vai usar lá. Vou até copiar aqui, vocês adorariam fazer isso no caderno, né? Dá um Ctrl C. Então vamos responder aqui. Ó. Sarah was at college yesterday. A Sarah estava, ou a Sarah esteve, na faculdade ontem. Letra B. A present within the box. A present é realmente o que parece, um presente. Within significa dentro de alguma coisa. E aqui está a coisa, né? The box, a caixa. Um presente dentro da caixa. O que a gente vai dizer aqui? A gente vai dizer que é, que está ou que há. Né? A gente diria que há, só que precisamos dizer isso no passado. Então, havia. Né? Estamos falando de um único presente. Como você sabe disso? Aqui tem o artigo a, que significa um ou uma, e a palavra present está no singular, certo? Não tem o S aqui no final. Então, um presente. Havia um presente dentro da caixa. Agora a gente vai usar o there to be. Acho eu que a gente não usou ele no passado ainda, né? Vamos olhar de novo lá em cima por via das dúvidas. Não usamos, ó. Todas as formas de verbo aqui no passado, na primeira questão, elas estão com uma única palavra. E para o there to be, você precisa usar duas palavras. Agora vamos ver aqui. É um presente só, certo? Como eu disse que é a forma no passado singular do to be? Essa aqui, né? Que a gente até usou agora na parte da Sarah. Was. Então você vai precisar do was e da palavra there, já que você está usando o tempo verbal there to be no passado. Vamos colocar aqui então. Você vai colocar there e aí você vai colocar was. There was a present within the box. Havia um presente dentro da caixa, certo? Destacando aqui. Letra C. Two people in the car. Aqui a gente vai ter uma mudança. Two, dois ou duas. People, plural de pessoa. Né? Então, pessoas. Duas pessoas onde? In the car. Preposiçãozinha in, né? Para dentro. E o restante, the car. O carro. Duas pessoas dentro do carro. Passado, né? Vamos dizer que haviam duas pessoas dentro do carro. Certo? Como a gente vai fazer isso? Como é o verbo haver, a gente vai fazer there. Agora a gente vai colocar uma forma diferente aí. No singular nós usamos was, certo? Agora vamos usar o passado plural. Deixa de ser was e é were. Como é que a gente escreve were? Dessa forma. No presente seria are, né? No passado é were. Então, there were two people in the car. Haviam duas pessoas no carro. Beleza?
Letra D. They, friends in the past. They é a pessoa ou sujeito, eles ou elas. Friends nós sabemos que são amigos. In the past é justamente o que estamos trabalhando, no passado. Então, eles amigos no passado. Vamos dizer que eles eram amigos no passado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou precisar usar de novo there were? Não. Eu vou usar a forma plural só do to be, não do there to be, certo? Não precisa do there. Mas veja bem, o there to be é o irmão do to be, eles são muito parecidos. Aqui to be era was. Aqui o there to be é there was. Se aqui é there were, sem precisar do there, aqui vai ficar apenas were. They were friends in the past. Eles eram amigos no passado. Beleza? Muito tranquilo. Quarta questão. Transforme a afirmação em negativa e interrogativa no passado, certo? Não ao mesmo tempo. Uma interrogativa e outra negativa. Mais simples. Angra was a Brazilian rock band. O Angra era uma banda de rock brasileira, certo? Vamos colocar aqui. Negativa, vamos dizer que o Angra não era brasileiro. O que a gente vai fazer? Vamos repetir boa parte da frase. Inclusive a parte aqui do was, né, do passado. Beleza. Ficou igualzinho, né? O que vai fazer ser diferente? O fato de estar na negativa. Negativa é só você fazer o quê? Colocar o not. Qual é o detalhe do uso do not? A posição dele. Onde é que fica o not? Ele fica entre o sujeito e o verbo, certo? Ou, perdão, entre o sujeito e o complemento, o que vier depois do sujeito. Então, vamos lá. No caso aqui, como o verbo já é o to be, não tem um verbo depois disso. Nós vamos só fazer o que aqui? Ó. Vamos colocar o not bem aqui. Wasn't a Brazilian rock band. Pronto, como era sujeito aqui, ó, o was ficou fazendo parte aqui da negativa, certo? Então, Angra wasn't a Brazilian rock band. O Angra não era uma banda brasileira de rock. Que não é verdade, o Angra é uma banda brasileira. Mas é só para o nosso exemplo aqui. Vamos seguindo em frente. Vamos fazer agora a interrogativa. Vamos dizer que o Angra... Vamos perguntar, né, se o Angra era uma banda brasileira de rock. O que a gente faz com o to be para perguntas? A gente inverte a posição dele como sujeito, né? Então, você só tem que pegar a frase do jeitinho que está aqui na afirmativa e trocar de lugar esses dois elementos aqui. O Angra e o was. Vamos ficar assim. Was Angra, ou Angra, a Brazilian rock band? O Angra era uma banda de rock brasileira? Vamos destacar aqui. Prontinho. Muito simples, né? Quinta questão. Traduza esta frase de nosso dicionário. Olha aí o famoso dicionário, que a gente não teve muita chance de usar, né? Infelizmente. Então, a gente já usou muito o May I go to the bathroom, né? Para você pedir educadamente para ir ao banheiro. A nossa outra frase, a frase da água, né? May I drink some water, please? Eu posso beber um pouco de água, por favor? E eu acrescentei uma terceira frase esse ano, né? Então, may I fill the bottle, please? É a frase da vez. Então, quando você usa o may, é a forma mais educada, assim, de você pedir permissão para fazer uma coisa, certo? Quando você usa I, é a pessoa eu, né? Fill é o verbo preencher ou encher alguma coisa. The bottle ou the bottle, a garrafa. E o please, please, né? Então, como é que ficou a tradução de vocês? Eu acho que eu sei. Vou digitar aqui o que eu acho que vocês traduziram. Posso encher a garrafa, por favor? Ou então, eu posso encher a garrafa, por favor?
É a tradução dessa frase aqui. Bem tranquilo, né? Então vamos para a última aqui para encerrar. Cite e traduza 3 advérbios. Esses advérbios tem na página 17 do livro de vocês. Estou com ele bem aqui na minha frente. Então, advérbio, coisas que acompanham os verbos. Você tem aí 3 advérbios de tempo, que são coisas que a gente usa para indicar passado simples. Eles ajudam você a saber que uma coisa está nesse tipo de passado, existem outros. Então, se você pegou os exemplos do livro, você colocou esses 3 que eu vou repetir dele aqui. Ó. Yesterday. Yesterday significa ontem. O outro advérbio que o livro de vocês dá é o last night. Esse last, na verdade, você não precisa usá-lo exclusivamente com a palavra night. O last indica alguma coisa que acabou de passar. Então, aí ele diz last night, mas você poderia dizer last time, a última vez, last hour, na última hora. Então, o que acompanhar o last em sentido de tempo, ele vai dar essa ideia de que foi uma coisa que ocorreu há pouco tempo. Vamos usar o mesmo do livro, né? Por via das dúvidas. Last night, noite passada. Não deixa de ser ontem, mas noite passada é uma tradução mais adequada. E o terceiro que ele dá é o 2 weeks ago. O 2 weeks ago é um exemplo em que você tem o mesmo detalhe do last night. O que importa aqui nele é o ago. Esse ago indica tempo passado, certo? Então, seja lá a quantidade de tempo que for, você pode usar o ago. Aqui ele disse 2 weeks ago, 2 semanas atrás. Você poderia dizer, sei lá, vamos supor, 1 year ago, 1 ano atrás. Então, não importa a quantidade de tempo, o ago ele indica isso, é um tempo que já passou. Vamos colocar a tradução dele aqui para essa frase, 2 semanas atrás, né? Ele tem esse sentido, né? De atrás, tempo para trás, certo? Vamos destacar aqui para ficar mais bonitinho aí para vocês. Beleza, gente? Então, that's it, né? Era isso que eu tinha para vocês hoje. Espero que vocês tenham conseguido compreender tudo, né? Quem conseguiu fazer sozinho, massa, excelente. Quem não conseguiu, não se preocupe, que a gente sempre tem as oportunidades de correção para que você entenda realmente como você deveria ter feito essa questão, ou as questões que você teve dificuldade, tá bom? No momento é só. A gente se vê na próxima. Valeu, goodbye!